Oi pessoal, meu nome é Denise, eu sou pastora de uma igreja evangélica. Hoje eu quero falar de uma palavra que talvez você já tenha ouvido muito tempo, né? Mas acredito que Deus pode falar algo, acrescentar algo, né, diferente que você ainda não tenha ouvido a respeito dessa palavra. Essa palavra está lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, que diz: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, essa passagem que nós lemos em Zacarias no capítulo 4 trata-se de uma das visões de Zacarias. Zacarias teve 8 visões. E essa é a 5ª visão de Zacarias. Eu queria falar um pouquinho sobre essa visão. Mas antes eu quero explicar para vocês qual era o contexto que Zacarias pregava a palavra de Deus. Qual era o contexto da história da humanidade que Zacarias profetizava e contava suas visões dadas por Deus. Ele estava pregando numa época onde o povo de Israel, os ex-exilados, estavam voltando para Jerusalém. O que é um povo exilado? Um povo que tem que sair do seu país por força. Não é de livre e espontânea vontade, ele é expulso de seu país por algum motivo. Então o povo de Jerusalém, conforme a palavra de Deus diz, que eles ficaram cativos da Babilônia durante 70 anos. Então eles foram tirados de Jerusalém e ficaram lá na Babilônia, né, como escravos por 70 anos. Então eles não tinham liberdade de voltar para o seu país, não tinham nem condição financeira para retornar para o seu país. Só que nesse tempo aqui de Zacarias, o povo já tinha voltado para Jerusalém. Então eles eram conhecidos como ex-exilados. O povo que tinha sido expulso do seu país, mas agora pôde voltar. Só que o que aconteceu? Quando eles chegaram em Jerusalém, estava tudo destruído. Imagina você chegar lá na tua casa, aquela casa que você morava com a tua família, arrumada, bonita, de repente toda destruída, queimada, né? Pessoas que moravam naquela casa com você, que já morreram. Então pensa assim numa situação muito difícil, sabe? Reconstruir a vida num lugar onde você já foi feliz. Quer ver? Eu quero ler algo para vocês aqui que eu anotei. Estes exilados passaram a conviver com a ruína de Jerusalém, que antes era uma cidade esplêndida. Mas Zacarias encorajava os israelitas, através das visões, que a cidade de Jerusalém seria restaurada e que seus inimigos seriam julgados por Deus. Então, assim, tenta te imaginar, né? Você voltar para um lugar que você foi muito feliz, com as pessoas que você ama, ou as pessoas não estão mais juntos com você, ou então a casa está destruída, não é mais aquela coisa linda que era antes. Então o profeta Zacarias foi usado por Deus nessa época. E 2 objetivos maiores de Zacarias era desafiar o povo a purificar-se dos seus pecados e experimentar novamente as bênçãos de Deus. É muito difícil para pessoas que servem a Deus terem seus planos frustrados a voltar a ter um relacionamento com Deus, porque ela sente assim, Senhor, Tu me prometeu tantas coisas boas, agora eu estou voltando aqui para minha casa destruída, pessoas que eu amo já morreram. Então é muito difícil tu voltar a ter um relacionamento com Deus, a tu voltar a acreditar nas promessas do Senhor, né? A ter o teu coração limpo. O coração com certeza se contamina. Então o Zacarias, ele estava, uma das mensagens que ele pregava através das visões era: te purifica novamente, continua se arrependendo dos pecados, continua sendo uma pessoa melhor, porque vocês vão experimentar novamente a bênção de Deus. E o outro fato que Zacarias foi levantado por Deus, outro objetivo da pregação de Zacarias, era confortar o povo a respeito da destruição do templo e, ao mesmo tempo, encorajar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém. Então, assim, quando a gente tem algo destruído na nossa vida, algum sonho, algum projeto interrompido, primeira coisa que precisa acontecer, nós precisamos ser confortados. E a segunda coisa que precisa acontecer é que esse conforto seja tão grande da parte de Deus que nos dê coragem e vontade de reconstruir novamente a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. E isso era um papel de Zacarias. Então, assim, essa visão do capítulo 4, eu li só o versículo 6, mas ela vai do versículo 1 ao 14, é aquela visão de Zacarias onde ele vê um candelabro, né, com 7 pontas assim, que tinham lâmpadas nas 7 pontas, e em cada lado do candelabro tinha árvores, né, 2 oliveiras, uma do lado direito, uma do lado esquerdo.
O candelabro, o castiçal, tem partes na Bíblia que fala castiçal, outro candelabro. Geralmente o castiçal se coloca a vela, né? E o candelabro, que isso foi o que eu pesquisei no dicionário. E geralmente o castiçal é uma ponta só, né? Que vai uma vela. Candelabro pode ser até sete pontas, e não vai necessariamente vela, pode ser luzes artificiais. Naquele tempo eles provavelmente era óleo e era aceso as lâmpadas, né, através do óleo que ficava nos caninhos dos castiçais. Não sei muito bem como que era, mas nos tempos de hoje, vamos supor que a gente compra um candelabro elétrico, liga na tomada, 7 lâmpadas se acende, tá? Então era um candelabro com 7 lâmpadazinhas nas pontas. Eu quero falar para vocês então. Esta é a quinta visão noturna de Zacarias, um castiçal de ouro entre duas oliveiras. O significado do castiçal. Antes a oliveira é uma árvore, né? É uma árvore de folhas verdes acinzentadas, com cachos de flores brancas, e o fruto da oliveira é a azeitona, que vocês sabem que é feito o azeite, né? Azeite de oliva. Então, o significado do castiçal é mostrar que a obra de reconstrução do templo seria realizada não pela engenhosidade humana, mas pelo poder divino. Um castiçal todo de ouro trazia à memória do povo o candelabro do tabernáculo e do templo, porque antes do templo de Jerusalém ser destruído, tinha, né, castiçal de ouro no templo. Então, quando Deus mostrou essa visão para Zacarias do candelabro, fez ele relembrar do templo, fez ele relembrar da glória de Deus, da presença de Deus, de como o poder de Deus se manifestava dentro do templo. E uma outra coisa que Deus deixou bem claro através desta visão, porque também o castiçal de ouro com as lâmpadas acesas representa a unção de Deus, né? Que diz uma parte aqui no versículo 1, que não sei se é no versículo 1 que diz aqui, aqui no versículo 2, e me disse, o que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta em cima tinha 7 canudos. Então tinha óleo. Então, assim, óleo, ouro, essas coisas representam, o óleo representa a unção do Espírito Santo, ouro, a presença de Deus, né? Porque as coisas de Deus são grandiosas. Então, aqui, ó, quando ele viu o candelabro, Deus deixou claro ali que a reconstrução do templo já havia começado, mas Deus deixa claro através dessa visão que esta obra não seria realizada por esforço ou recurso humano, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Então, isso que representa o candelabro, tá? As duas oliveiras, uma de um lado, outra de outro. Provavelmente, né? Provavelmente não, eu pesquisei e eu sei que é. Refere-se a Zorobabel e Josué, que eram 2 líderes responsáveis pela restauração do templo e do povo de Judá, depois do cativeiro babilônico. Então, Zorobabel era um governador de Israel, e ele representa o setor político de Israel. E Josué, o sumo sacerdote, representa o setor religioso de Israel. Então, Deus ele usou esses 2 poderes, o político e o religioso. Então, o que Deus diz aqui no versículo 6 para Zorobabel? Apesar de tu ser um governante, apesar de tu ter poder de palavra, autoridade, as pessoas fazem aquilo que tu manda, aquilo que tu determina, e apesar de tu ter recurso financeiro, eu quero deixar bem claro, Zorobabel, que não vai ser pela tua influência política e não vai ser pelo teu dinheiro, mas tu vai ser bem sucedido por causa do meu espírito, não vai ser pela tua força, não vai ser por violência. Não pensa que tu, sem a minha presença, é capaz de reconstruir o templo sozinho, dirigir o povo para reconstruir o templo, mas tu vai ser dirigido pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Que eu até vou ler de novo aqui, ó. E respondeu e falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Uma coisa que a gente tem que entender, sempre quando Deus vai reconstruir alguma coisa, ele usa pessoas. Só que tem um porém, ele usa pessoas e ele fala especificamente com cada um o que ele quer que faça. Então tem gente, às vezes, querendo fazer aquilo que Deus não manda, né? Eu estava analisando assim a Bíblia no geral, cada vez que Deus mandou um profeta confrontar um rei,
ou falar uma palavra dura para um rei, ou dizer para o rei, se tu não mudar, tu vai morrer. Essas coisas que precisava ter coragem, ou quando Deus disse, vai lá e mata o teu inimigo, sempre Deus teve que dizer antes, e eles obedeciam. Ninguém foi por conta. Se você reparar na Bíblia, no Velho Testamento, todos que foram para a guerra, lutaram e tiveram vitórias, antes consultaram a Deus, e Deus disse, vai. Quantas vezes a gente vê ali, né, Davi consultando a Deus, assim, em algumas batalhas, Davi dizia, consulta Deus aí para ver se a gente vai, ou se a gente não faz alguma coisa, vai atrás do inimigo ou não vai. E quantas vezes eu disse, vai, porque vou te dar vitória, usava o profeta para falar com Davi, né? Então, o que eu entendo? A gente tem que ir, sim, fazer alguma coisa, né? Reagir e ir em frente quando Deus manda. Quando Deus não mandar, fazer alguma coisa e a gente for fazer, é uma desobediência. Até quero falar com vocês que essa semana não, acho que passou semana passada, minha mãe estava conversando comigo e ela disse assim, ó, Deus não precisa de justiceiros, porque Deus é a própria justiça. Então, quantas vezes a gente quer defender alguma causa no grito, brigar com pessoas, resolver as questões que a gente acha de injustiça na força, no grito, na violência, mas isso não vai dar certo se não for Deus que te mandar fazer. Então, assim, Deus vai usar pessoas, mas essas pessoas que serão usadas por Deus, elas têm que ser comandadas pelo Espírito Santo. E eu, como cristã, assim, eu te digo assim, é bem difícil de aceitar essa palavra, porque a gente acha que tem que ir na nossa força. A gente acha, não, eu vou lá e vou resolver, vou fazer, vou acontecer. Só que não vai dar certo se Deus não te mandar ir, né? Então é uma das coisas que a gente tem que entender. E continuando essa palavra aqui, ó, Deus, ele usou Zorobabel e usou o sumo sacerdote para dirigir o povo. Então o Zorobabel, que era o governador, ele veio na questão material e na questão da autoridade, dando ordens para abrir portas, né, para que esse templo fosse reconstruído. Portas que eu digo assim, ó, um governador tem influência política. Então alguém que pensa assim, religião e política não se mistura, não conhece a palavra de Deus. Porque Deus usou um político. O que é um governador? Um governador é um político. E o sumo sacerdote, o que ele é? Ele é uma espécie de pastor. Então Deus usou a política e a religião para reconstruir o templo. Só que cada um fez o seu papel. Mas Deus deixou bem claro para o governador que não tinha que ficar chamando o povo para orar, chamando o povo para se arrepender, porque essa parte era mais do Zacarias e do sumo sacerdote Josué, fazer os rituais religiosos. Deus deixou claro para o governador, eu vou te usar, mas é o meu Espírito Santo que vai fazer tu ser bem sucedido. E eles foram bem sucedidos, o templo foi reconstruído, né? Então, assim, essa palavra é difícil do cristão aceitar, porque não é por força ou por violência, né, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu quero passar para vocês essa experiência. Eu penso assim hoje, né, quantas vezes conhecendo a palavra de Deus, eu não fiz o que a palavra de Deus dizia. Eu quero contar algo para vocês. Hoje nós estivemos na igreja Santa Ceia e eu, na hora que estava pregando lá, eu senti da parte de Deus e eu fiz o que eu senti. Eu pedi perdão para os irmãos se em algum momento eu dei mau testemunho para eles, ensinando eles a ir na força física, a agir para briga, com violência, para conquistar alguma coisa. Eu pedi para eles perdão e eu disse assim, ó, me perdoe se eu dei mau testemunho, se eu ensinei vocês a desobedecer a palavra de Deus, sabe? Porque às vezes a gente pensa que é tão bom, mas faz tudo errado, sabe? Eu sei assim que quando a pessoa está determinada, tem a cabeça dura e não quer perdoar alguém ou não quer fazer algo que é certo, não adianta conversar com essa pessoa, entende? Você pode falar 1000 vezes, perdoa porque é bíblico, perdoa porque é Deus que manda, mas ela não vai perdoar se Deus não trabalhar no coração dela, sabe? Ela não vai se tornar uma pessoa boa só porque você disse que ela tem que mudar. Então isso tudo é espiritual. Então isso aí tudo é o Espírito Santo que convence. As pessoas são ruins, muitas vezes ruins, a Bíblia deixa bem claro. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A minha luta não é contra o meu marido. A luta não é contra a esposa, contra o marido, contra o filho, contra o pai, contra a mãe.
A luta é contra os demônios sujos, desgraçados, imundos, que jogam uns contra os outros, porque assim, ó, eu tava falando com meu marido hoje, o mundo seria bem melhor se as pessoas fossem mais sábias, se as pessoas tivessem o coração mais limpo, né? Porque no coração que tem mágoa não tem como o Espírito Santo entrar, sabe? Se você entra numa porta que cabe só uma pessoa, não tem como entrar outra pessoa enquanto aquela não sair. E a mesma coisa no nosso coração. Se tiver mágoa, se tiver ódio naquele coração, não tem como o Espírito Santo entrar num lugar que já está habitado. Então, assim, ó, quando a gente perde alguém que a gente ama, né, como vocês sabem, eu contei há pouco tempo que meu pai faleceu, eu acho que essa dor que a gente sente, ela tem que servir para nos fazer pessoas melhores, sabe? Então, assim, ó, o meu pai tinha uma coisa assim, há um tempo já faz que ele prega, ele era pacificador. Então, assim, poxa, eu tenho que aprender alguma coisa com ele, sabe? Porque se tinha alguma coisa que ele entendia, que a nossa briga não era contra as pessoas, era contra os demônios que usam as pessoas. Ah, mas as pessoas aceitam, tudo bem, elas aceitam, mas se eu orar e se eu repreender aquele mal que está nela, eu não preciso conviver com a pessoa, mas eu tenho que entender que é muito fácil ser influenciado pelo mal. É muito fácil sentir raiva no coração, é muito fácil ficar magoado, difícil é viver com amor, difícil é olhar para as pessoas e ter misericórdia delas. Quanta gente que é ruim hoje, que é estuprador, mas que foi estuprado quando era pequenininho. Quanta mãe, de repente, que não consegue dar amor para o filho, porque foi criada só apanhando, foi criada só na dificuldade, foi criado na maldade. Como que alguém não aprendeu o amor, vai saber dar o amor, vai saber dar carinho? Essas coisas a gente só entende quando o Espírito Santo está na gente. Então, assim, a gente tem que aprender, sabe, com as coisas ruins que acontecem com a gente, com as perdas da vida. Eu quero ser um ser humano melhor. Eu guardei aquela palavra que a minha mãe disse, Deus não precisa de justiceiros, porque Deus é a própria justiça. Então, assim, ó, se algum dia Deus quiser que eu faça um papel de justiceiro, Ele vai me usar. Deixa eu falar uma coisa para terminar essa visão. Então, as duas oliveiras estavam uma na direita, uma na esquerda e o candelabro no meio. Sabe o que isso significa? Que os dois homens, um era Zorobabel, uma oliveira era Zorobabel e outra era Josué, que esses dois homens tinham que ser guiados pelo candelabro que estava no meio, que é a presença do Espírito Santo. Querido, tudo que você e eu fizer, se não for guiado por Deus, vai dar ruim, não vai ser bom. Por mais boa intenção que a gente tenha, se a gente tiver com o nosso coração endurecido, sempre na defensiva, sabe? A nossa vida não vai ser boa. A nossa vida vai ser ruim. Eu acho que a nossa vida tem que ser leve. A gente tem que aprender com as coisas ruins que nos acontecem. A gente tem que entender que tem gente hoje que não consegue ser uma pessoa mais carinhosa ou melhor, porque ela também teve um passado ruim. Ela também sofreu. Ela também sofreu abuso, também sofreu necessidade, sabe? E a gente passa essa coisa ruim de um pro outro, sabe? Eu não quero mais passar coisa ruim para ninguém. Por isso que eu pedi perdão para a igreja. Eu disse assim, irmão, se eu dei mau testemunho, que eu acredito que eu dei mau testemunho sim em alguns momentos, eu quero que vocês me perdoem. Porque eu não posso ensinar vocês a desobedecer a palavra. Não, eu não posso. Eu tenho que ensinar vocês que não é pela força, não é pela violência, não é pelo grito, não é pelo xingamento, né? Que a gente vai mudar essa pessoa. Não, é pelo Espírito Santo de Deus. E nós mesmos. Quantas vezes as pessoas falam um monte de coisa pra gente, tem que ser assim, assado. A gente não aceita muita palavra que falam pra nós, mas quando o Espírito Santo trata no nosso coração e fala de uma maneira assim muito clara com a gente muda, porque o Espírito Santo tem esse poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem esse poder. Outra coisa também, essa visão, né? Zacarias teve 8 visões, eu estou falando da 5ª visão. Essa visão dele, das duas oliveiras ser dirigidas pelo candelabro que está no meio, essa mensagem é para nós hoje, né?
Não é por força, não é por violência humana, não é por força humana, mas é o Espírito Santo que faz acontecer através das nossas vidas. Eu e você queremos fazer muitas coisas boas, mas deixe o Espírito Santo te usar, porque eu quero deixar o Espírito Santo me usar. Deus tem total poder sobre o universo material e espiritual. Quem acha que precisa de Deus só espiritualmente está muito enganado, porque quando o teu espiritual vai bem, a tua vida material também vai bem. Porque miséria, necessidade, falta de coisas, doença, imundícia, tudo que é ruim, tudo que é miséria, tudo que é escassez, não provém de Deus. Porque quando o lado espiritual está bem, o teu lado material também está bem, porque Deus cuida do seu povo. O candelabro conduz as duas oliveiras. Guarda isso no teu coração, na visão de Zacarias. As duas oliveiras, que eram Zorobabel e Josué, iam ser conduzidas pelo candelabro. Então, mais do que nunca, quando o primeiro domingo de cada mês, geralmente a Santa Ceia nas igrejas, mais do que nunca, no dia da Santa Ceia, é o dia de nós renovar a nossa aliança com Deus, para podermos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Não tem outra alternativa, sabe? Não é dando soco na cara das pessoas, não é gritando com elas, não é dizendo que odeia elas, que a nossa vida vai melhorar. Pelo contrário, nós somos tristes e não sabemos às vezes, sabe? Porque quando a gente se reconcilia com alguém, dá uma paz tão grande, dá um amor tão grande, e a gente não percebe o quanto a gente estava sendo infeliz com o nosso coração duro, sabe? Então o Espírito Santo, ele quer nos fazer feliz. Mas se alguém fica só na defensiva, querendo resolver tudo do seu jeito, o Espírito Santo não vai te fazer feliz. Não vai, sabe? Porque não é por aí, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então eu demorei para entender isso, mas eu espero que a partir de hoje eu seja diferente, sabe? Eu seja mais guiada por Deus, eu pense antes de falar, eu já ore, que eu possa orar, antes de tomar cada decisão, e às vezes mesmo orando, acho que às vezes eu prefiro fazer a minha vontade do que aquilo que Deus me fala, mas eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais perder tempo na minha vida guardando mágoa, rancor, brigando com pessoas, discutindo, achando que eu vou na marra fazê-las mudar. Isso não dá certo. Não dá certo. O templo só foi reconstruído porque Zorobabel aceitou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa visão simboliza como o Senhor iria conferir poder ao povo mediante o Espírito Santo de Deus. Então, outra coisa que eu quero falar, a gente tem uma mania, sai diabo, tu tá tão derrotado, tu tá debaixo do meu pé. Não adianta nada falar isso, sabe? Porque o diabo só vai estar debaixo do teu pé quando você for cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá autoridade, entendeu? Então, assim, quando a gente, diabo, está debaixo do meu pé, aqui na minha casa tu não entra, família toda destruída, miséria, escassez, todo endividado, no adultério, na prostituição, roubando, mentindo porque pensa que vai se dar bem. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Não adianta falar pro diabo que está debaixo do meu pé, que tu não tem poder. Não, tu só tem autoridade se tu for cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o que o diabo teme não são as suas palavras. O diabo teme o poder que está dentro de você. Então, se o Espírito Santo não está dentro de você, você não tem autoridade nenhuma, sabe? Nem para conduzir a tua própria casa, nem moral para ensinar, porque isso, irmãos, é errado, sabe? Eu já ensinei muita coisa errada, eu já dei muito mau testemunho, por isso que hoje eu pedi perdão para a igreja. Eu disse para eles, me perdoe por todas as vezes que eu dei mau testemunho, porque eu ensinei vocês a desobedecer a palavra com meu mau testemunho. Então eu não quero mais dar mau testemunho, sabe? E outra coisa, isso aí influencia os nossos filhos, os nossos netos. Então se em algum momento a gente não se sente feliz, é isso que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, que eles também não sejam felizes? Não, eu quero ser feliz. E eu quero que todo aquele que convive comigo, que está ao meu lado, sinta a presença de Deus. Tem pessoas tão ruins que não dá nem vontade de chegar perto, mas que você seja uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, que as pessoas sintam prazer em estar contigo, te convide para ir na casa delas, deseje estar junto com você, sabe? É muito bom. É muito bom quando a gente tem a presença de Deus, porque essa presença não só abençoa a nossa vida, como contagia outras pessoas.
Não sei se eu pude ajudar vocês, mas aquilo que eu não pude fazer, que o Espírito Santo faça. Eu vou orar com você agora. Senhor amado, neste momento eu oro, Senhor, juntamente com as pessoas que estão assistindo esse vídeo comigo. E que elas possam sentir a tua paz, que elas possam entender que não é por força, não por violência, mas é que é o teu Espírito que faz acontecer as coisas na nossa vida. E aquele que não concorda com essa palavra, que não concorda com paz, com perdão ou com tantas outras coisas, eu não vou tentar convencer ninguém, mas eu te peço que tu haja nessas vidas, ó Pai. Que elas se imaginem, Senhor, sem essas pessoas que elas têm mágoa, que elas têm ressentimento, e se imagine sem essas pessoas por perto. E se imagine, se for alguém da família, que as pessoas estão brigadas, que elas possam se imaginar, pô, mas se o fulano morresse, será que eu não sentiria saudade dele? Será que eu não sentiria a falta de conversar com ele, de estar com ele? Porque o tempo de fazer o que é certo é agora, Senhor, é em vida, porque depois da morte não podemos fazer. Então, Senhor amado, eu te peço que tu venha abençoar essas pessoas e convencer, Senhor, aquelas atitudes que estão erradas a serem consertadas, aqueles corações que estão cheios de mágoas, de ressentimentos e que não querem mudar, Senhor, só tu pode mudar. Aqueles que não conseguem perdoar, Senhor, aqueles que têm tanta raiva, só ao pensar já ressuscita, Senhor, todo aquele acontecimento, toda aquela mágoa, toda aquela coisa ruim que às vezes parece que está esquecida, mas quando lembra, a gente vê que está tudo novo, que nada ainda foi esquecido, que nada ainda foi perdoado. Só tu pode agir nesses corações. Então eu te peço, abençoa essas pessoas que assistiram esses vídeos. Torna a vida delas mais leve, mais abençoadas. E que elas entendam que o Espírito Santo precisa estar em cada coração. Precisa ser arrancado o ódio, a mágoa, para que o Espírito Santo possa morar no coração e na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, um beijo para vocês. Se Deus quiser, no próximo domingo estarei gravando outro vídeo. Tchau!